Olá, eu sou o Danilo. E eu sou o Gustavo. Nós iremos falar um pouco sobre o algoritmo de ordenação Quicksort. Fala galera, vamos conversar um pouquinho aqui então sobre o nosso algoritmo do Quicksort, ver como ele funciona, tudo. O Quicksort ele é um algoritmo que foi proposto por Charles Anthony Hoare em 1960. O Charles ele graduou-se na Universidade de Oxford em 1956 e ele estudou aí a parte de tradução computacional de linguagens humanas. Durante esses estudos ele precisou realizar a ordenação de palavras, galera. Foi aí que ele desenvolveu então o algoritmo do Quicksort como a gente conhece hoje, aos seus 26 anos de idade. Bom, é, o que a gente pode dizer sobre o Quicksort? Algumas características dele. O Quicksort é um algoritmo recursivo. Ele utiliza aquela ideia de divisão e conquista para poder ordenar o conjunto de dados, né? E a gente pode classificar o nosso algoritmo do Quicksort também, galera, como um algoritmo não estável. Para quem não sabe o que é um algoritmo não estável, um algoritmo não estável é um algoritmo que não preserva a ordem das chaves iguais do nosso vetor. Então, os elementos iguais do vetor, ele não, no final da ordenação, ele não preserva a ordem que ele estava no início. Certo, galera? Então, como é que funciona a ideia do Quicksort? Basicamente, o Quicksort ele trabalha com a divisão do problema em dois subproblemas menores. Os problemas menores eles são tratados independentemente. A partir daí, então, a gente vai combinar esses problemas menores, são problemas mais simples, para poder reproduzir então a solução do nosso problema inicial. A divisão do nosso algoritmo do Quicksort, a divisão que ocorre no vetor, ela é baseada no pivô. Então, o que é o pivô? O pivô é um elemento que é escolhido no vetor. Esse elemento ele pode ser escolhido aleatoriamente, pode ser, por exemplo, o primeiro elemento ou o último elemento. Isso vai variar de implementação para implementação e também o conjunto de dados que a gente está trabalhando. A escolha do pivô influencia aí na, no processo de desempenho aí do nosso algoritmo. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, galera. Bom, então basicamente o que ele faz com o pivô é que ele reorganiza o vetor para que o lado esquerdo do pivô fique só os elementos que são menores que o pivô e o lado direito do pivô fique só os elementos que são maiores que o pivô. Deu para perceber aí então que a gente poderia criar duas funções. Uma delas seria uma função de partição, né, galera? A partição ela consiste em separar os dados então entre o pivô, um conjunto de dados menores que o pivô e o conjunto de dados maiores que o pivô. E aí a gente pode, por exemplo, retornar a posição final do pivô, que aí ele já vai estar na posição correta dele no vetor já. Então, a escolha do pivô ela influencia diretamente no desempenho do algoritmo. Deu para perceber aí que o pivô é a parte mais importante aí do nosso quicksort. Quanto mais mediano for o valor do nosso pivô, melhor é a divisão dos dados. Então, basicamente, a gente escolhe aí um pivô, a gente escolhe um pivô que seja interessante dependendo do conjunto de dados que a gente está trabalhando inicialmente, galera. No algoritmo apresentado nos slides, a gente definiu o pivô como sendo o elemento mais à esquerda. A gente vai entender um pouquinho mais à frente, mas basicamente a gente tem um pseudocódigo aqui. A gente pode ver então que a gente chama a função de partição primeiro, né? Aí a gente vai receber a posição onde está o nosso pivô e a gente vai chamar a função recursiva do quicksort para o lado esquerdo e para o lado direito do nosso pivô, repetindo o processo de ordenação. A partição a gente tem aqui, ela basicamente a gente vai percorrer o vetor
pelo lado esquerdo e pelo lado direito, procurando os menores e maiores elementos que o pivô e rearranjando então esse vetor para que todos os elementos à esquerda do pivô fiquem menor que ele e todos os elementos à direita do pivô fiquem maior que o pivô. Vamos ver aqui a complexidade do nosso algoritmo. Bom, o nosso algoritmo do Quicksort, ele trabalha aí com um número de comparações aí, no caso médio de n log n, galera. Então, para o melhor caso, o caso médio, ele trata aí na ordem de n log n. Para o pior caso, ele pode cair para n ao quadrado. Então, mas Danilo, qual que é o melhor caso e o pior caso? Bom, galera, no melhor caso, ele pode ocorrer quando, por exemplo, a gente escolhe um pivô em que o lado esquerdo e o lado direito do nosso vetor ele fique com tamanhos iguais, então nas nossas divisões, nas nossas partições do vetor. Se a gente conseguir aí dividir então o nosso vetor aí no lado esquerdo e no lado direito em tamanhos iguais em toda a recursão, nas iterações do nosso pivô, a gente consegue se aproximar aí dessa ordem de n log n comparações. O pior caso ocorre quando a gente escolhe um elemento como pivô sendo o primeiro, sendo os extremos, né, o primeiro ou o último, e o nosso vetor estando ordenado. Isso vai fazer com que os elementos que são do vetor, na hora de fazer a partição, um lado do nosso vetor fique vazio e o outro lado do vetor esteja todos os outros elementos, galera. A partir daí, então, na recursão, isso daí vai ser prosseguido em toda a recursão e a gente vai cair aí para o pior caso. Bom, a eficiência do nosso Quicksort, a gente conseguiu perceber aí que ele trabalha aí também bem semelhante aí ao algoritmo de ordenação do Merge Sort, né? Que utiliza aí a divisão em conquista também. No seu pior caso, a gente pode aplicar algumas técnicas, galera, para poder contornar esse número de comparações. Então, algumas implementações utilizam a técnica de mediana de 3 para não ficar trabalhando e caindo no pior caso no nosso método de ordenação. Como funciona a técnica da mediana de 3? Basicamente, ela consiste em pegar, por exemplo, três números aleatórios, três elementos aleatórios do nosso vetor e escolher o elemento mediano, galera. Escolhendo o elemento mediano, aí a gente consegue contornar aí essa situação aí do pior caso. Algumas vantagens então de usar um Quicksort. O Quicksort ele é extremamente eficiente para ordenar arquivos de dados, grandes quantidades de dados. Ele necessita apenas de uma pequena pilha como memória auxiliar, né? E ele trabalha basicamente na ordem de n log n comparações em média, para a gente ordenar aí uma quantidade n de itens, galera. Algumas desvantagens do nosso Quicksort. O nosso Quicksort, a gente viu ali que ele trabalha no pior caso com n ao quadrado comparações. E a gente viu também que ele é um algoritmo não estável. Então, se a gente está procurando um método de ordenação em que ele conserve aí a ordem dos elementos iguais, das chaves iguais do nosso vetor, o algoritmo já pode ser que ele não seja muito interessante, né? Dá para ver também que a implementação do nosso Quicksort ela é delicada. Se a gente escolher um pivô para tratar dependendo dos nossos dados, nosso conjunto de dados, se a gente não conhecer basicamente a situação inicial aí do nosso conjunto de dados, pode ser que a gente caia até para o pior caso. O pior caso aí de ordem n ao quadrado de comparações no nosso método de ordenação. Bom, galera, então para fixar melhor essa ideia, a gente poderia ver aí um exemplo do Quicksort ele funcionando para a gente poder entender melhor como que é aquele pseudocódigo e como que ele trata aí todas essas comparações, essas ordenações aí com o pivô. Bom, galera, então
nada melhor para fixar os dados do que a gente trabalhar então com um exemplo para poder entender todo esse funcionamento do nosso algoritmo do Quicksort. Gustavo, você poderia mostrar um exemplo para a gente aí, para a gente poder fixar tudo isso que a gente aprendeu até agora? Bom, Danilão, vamos responder sua questão. Temos aqui um exemplo com 7 elementos. Vamos definir então o pivô como sendo o primeiro elemento, o i como sendo o primeiro elemento também, e o j o último elemento do vetor. A gente começa comparando lá o i com o pivô. O i é menor ou igual ao pivô? É igual. Então, o que a gente faz? Incrementa o i. Incrementamos o i e comparamos novamente com o pivô. É menor ou igual ao pivô? É menor. Então, incrementamos o i novamente. I é menor ou igual ao pivô? Não. A gente aqui tem que o i agora é maior que o pivô. O que acontece? Agora a gente saiu do laço do i e entra no laço do j. Começa comparando o j com o pivô. É maior ou igual ao pivô? É maior. Então, decrementamos o j. E comparamos novamente. J é maior ou igual ao pivô? Não. Aqui agora a gente tem que o j é menor que o pivô. Então, o que a gente faz é trocar i com j. Trocamos aqui rapidinho os números. E voltamos lá para o laço do i. Comparamos novamente i com o pivô. I é menor ou igual ao pivô? É menor. Então, incrementamos o i. I é menor que o pivô? Temos que i é menor que o pivô. Então, incrementamos ele. E nessa aqui? I é menor ou igual ao pivô? Não. A gente tem que agora que o i é maior que o pivô. Então, estacionamos o i e vamos lá mexer com j novamente. Então, comparamos lá o 5 com o 4. É maior ou igual? É maior. Então, a gente decrementa o j. J agora é maior ou igual a 4? Continua sendo maior. Então, decrementamos novamente o j. Opa, agora aqui a gente tem que o j ultrapassou o i. Então, o j agora é menor que o i. O que a gente faz? Lá no código a gente vê que quando j é maior que i, ele sai do laço. E a gente troca o j com o pivô, os valores. Feita a troca, 4 já está ordenado. Ele vai retornar ordenado. E vamos chamar a função recursivamente para os vetores que foram gerados, os maiores, o vetor com os maiores elementos e o vetor com os menores elementos. Então vamos primeiro fazer para os menores, o vetorzinho de 1, 2, 3. Então definimos lá o primeiro elemento como sendo o pivô e i, e o último elemento como sendo j. E comparamos lá, começamos a comparar o i com o pivô. O i é menor ou igual ao pivô? Eles são iguais. Então, incrementamos o i. Agora, i é menor ou igual ao pivô? Já não é, né? Porque 2 é maior que 1. Então, estaciono o i aí e vamos lá mexer com j. O j é maior ou igual ao pivô? É maior. Então, decrementamos o j. Novamente, j é maior ou igual ao pivô? Ele é. Então, vamos decrementar o j novamente. Opa, temos aqui que a gente trocou de novo a posição do j com i. O j agora passa a ser maior que i, que tira a gente do laço. E quando a gente sai do laço, a gente troca o j com o pivô. Como eles são o mesmo elemento, fica do mesmo jeito. E retornamos o pivô ordenado. Aqui agora a gente só gerou um subvetor com os valores maiores que o pivô. Então, vamos chamar recursivamente para esse vetor. Então, definimos ali o 2 sendo o pivô, e i também, e o último elemento sendo j. Comparamos o i com o pivô. É menor ou igual?
é igual. Então incrementamos o i. Comparamos novamente. I é menor ou igual a 2? Não, é maior. Então a gente estaciona o i aí e vamos mexer com o j lá. O j, ele é maior ou igual a 2? É maior. Então podemos decrementar o j. Opa, trocamos de novo a posição aqui. J agora é menor que I. Então a gente sai do laço e troca J com o pivô. Como eles são os mesmos elementos, ele retorna o pivô ordenado. Temos aqui sendo retornado ordenado. E sobrou um vetor de um elemento com os valores maiores que o pivô. E vamos chamar para ele recursão de novo. Como é um único elemento, entra no caso base e vai retornar ele ordenado mesmo. Bom, agora vamos chamar lá para o vetorzinho com os maiores elementos do primeiro pivô lá. Então definimos o primeiro elemento como sendo o pivô em vermelho. Ele é definido como i também, e o j sendo a última posição do vetorzinho. Então comparamos lá i com pivô. É menor ou igual ao pivô? 6 é igual, então a gente incrementa o i. Agora i é menor ou igual ao pivô? É menor. Continuamos incrementando o i. E agora? I é menor ou igual ao pivô? Não. 7 é maior que 6. Então estacionamos o i aí e vamos mexer com o j. O j, ele é maior ou igual ao pivô? Ele é maior. Então o que a gente faz? Decrementa o j. E agora? J é maior ou igual ao pivô? Não, ele é menor. Mas também temos que o j ultrapassou o i. O j agora é menor que i. Então o que a gente faz? Sai do laço e troca o pivô com o j. Trocando aqui, retornamos o pivô ordenado e chamamos recursão para o subvetor com menores elementos e com os maiores elementos. Vamos começar primeiro com os menores. Então ali 5, como tem uma posição só o subvetor, ele entra no caso base e é retornado o pivô ordenado. E vamos para o outro subvetor, que também é de um elemento, entra no caso base novamente e retorna esse pivô ordenado. Portanto, temos, Danilão, aí o vetor ordenado certinho. Então, é isso aí, galera. Obrigado, até a próxima. Valeu!